E como nós já combinamos antes do intervalo, né, anunciei a presença do deputado estadual Davi Maia aqui no estúdio da TV Mar. Deputado, muito obrigado por ter atendido também a solicitação da nossa produção. Inclusive, foi uma situação que nós estávamos tentando já, né? Conversava com o Alexandre Lino, falava, vamos trazer o Davi Maia, porque ele tem acompanhado, fiscalizado e tem sido um dos mais atuantes deputados dentro desse processo em representação do povo, em fiscalizar aquilo que muitas vezes é propagado nas redes sociais do governo do estado, mas na prática nós estamos observando que não funciona assim dessa forma. Deputado, muito obrigado por estar presente aqui. Vamos falar um pouquinho e fazer um balanço dessa gestão do governo de Alagoas. O que é que você tem acompanhado e o que pode ser passado para os nossos telespectadores? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos que nos assistem através da TV Mar. Nós temos hoje em Alagoas um governo que eu costumo dizer, eu queria viver no Instagram do governador Renan Calheiros, onde Alagoas é perfeita. Nós temos um estado que depois de 8 anos praticamente de governo, continua liderando os piores índices de desenvolvimento econômico e social, muito embasado numa propaganda e que não é a realidade da maioria dos alagoanos. Esse governo não conseguiu transformar a realidade, por exemplo, do sertanejo que vivem às margens do Canal do Sertão, que não está ali a 50, 100, 200 metros do Canal do Sertão, mas que não consegue plantar nada, porque simplesmente não existe uma infraestrutura de irrigação. Uma obra, só essa do Canal do Sertão, que custou mais de 3 bilhões de reais de oriundos do governo federal e que não é aproveitado. Qualquer indústria no mundo que custasse esse valor estaria aí gerando milhares de empregos. Nós também temos um governo onde a nosso índice educacional continuam sendo os piores. O governador, há 1 dia, 2 dias atrás, anunciou que teve um aumento, um incremento nas matrículas do ensino médio de 31%. Mas então existe algum problema. Se ele passou 7 anos com 31% da população jovem fora das escolas, como é que isso está acontecendo agora no último ano? Então ele nunca foi atrás desse estudante, ele nunca quis mexer com o ensino médio do estado de Alagoas, fora outras denúncias, como a questão, você citou aqui, antes da gente iniciar, das estradas de farinha. O governador vive dizendo que Alagoas tem os melhores índices de estradas do país. Isso é verdade, quando você olha as BRs, as estradas federais ou federalizadas. Mas quando você vai para as estradas estaduais, de gestão do governo estadual, você vê que a realidade não é essa. Por isso o governador enfrenta, no final do seu governo, uma grande rejeição, tanto da população quanto da classe política, e não conseguiu nem indicar o seu sucessor, porque houve um racha interno, e eu não tenho dúvida que ele passe pelo seu pior momento político da sua história. Deputado, eu tenho acompanhado também as suas redes sociais e vi que desde o início da gestão você sempre se colocou como oposição ao governo Renan Filho e foi muitas vezes criticado em suas redes sociais. Hoje a população já começa a perceber que muitas das coisas que você já alertava lá atrás de fato tem acontecido, quando passa a sentir na pele. Como você recebe, por exemplo, essa mudança de comportamento da sociedade que passa a ver que nem tudo que reluz é ouro, como você já havia alertado desde que assumiu o seu posto? Nós escolhemos, Viderlan, um caminho diferente. Escolhemos um caminho de fazer um mandato legislativo onde a gente fiscaliza, onde a gente acompanha e embasado tecnicamente em dados e evidências. Muitas vezes um deputado, até comentei isso ontem no meu Instagram, muitas vezes um deputado não gosta desse tipo de serviço burocrático, não gosta de estar indo atrás, não gosta de estar levantando documentação, de estar pedindo informação. Para você ter noção, 70% de todo pedido de acesso à informação da história do governo do estado de Alagoas é do nosso mandato. E um mandato que está completando agora, está indo para o seu 4º ano. Então nós trabalhamos tecnicamente e aprofundamos nos dados. Fomos eleitos por um grupo de oposição e eu não poderia trair o meu eleitor lá de 2018 e me render às benesses do governo, as vantagens de fazer parte de uma bancada governista. Como eu comecei, eu irei terminar na oposição, fiscalizando, olhando e acompanhando os dados do governo. E realmente a gente imagina um governador que praticamente não teve opositor na eleição de 2018. Ele teve praticamente uma eleição ali sozinho. E aí ele foi aprovado com alta votação, porque o eleitorado ficou sem opção.
Mas ali mesmo eu já me declarava oposição. Só eu não voto nele. Vou escolher aqui entre os outros, mas eu não voto nele, não votei. E dizia isso abertamente em cima do carro de som por onde eu passei e falando para as pessoas. E a gente sentiu realmente essa mudança da população. A população hoje enxerga no governador Renan Calheiros, não vou dizer nem no governador Renan Calheiros, mas na família Calheiros, no que eles representam para Alagoas e para o Brasil, a população já enxerga que não é mais isso que a gente quer, que não é a propaganda que vai vencer as evidências. Sim. Por isso que nós, quando deputados, investigamos, fomos à justiça, analisamos, e isso começou muito lá atrás, não é uma coisa de agora porque está chegando perto do período eleitoral. Foi o nosso mandato, por exemplo, que denunciou a questão do LACEN. Lembre-se que no começo da pandemia, todos, não vou dizer todos, mas a grande maioria de quem foi feito teste de Covid naquela época, foi justamente as pessoas da família do governador, ou os amigos do governador, e nós denunciamos o Laboratório Central, inclusive com provas. Hoje já existe aí processos e mais processos no Ministério Público. A mesma coisa na compra dos respiradores da Covid. Quantas pessoas não morreram por falta de ar porque não tiveram acesso a um equipamento simples, que era um respirador. Enquanto isso, o governador gastou mais com propaganda sobre a Covid do que para tratar os pacientes. E naquela época, tanto eu quanto o prefeito JHC, nós denunciamos isso abertamente. Hoje, nós já provamos que o governador, em parceria com o consórcio do Nordeste e com os outros governadores do Nordeste, deu um desfalque no estado de Alagoas de 54 milhões de reais numa compra de respiradores que nunca chegou. E todo mundo sabe disso. Inclusive, esse processo corre já hoje na Justiça Federal. Eu não tenho dúvida que dentro em breve nós teremos algumas prisões, inclusive o nosso amigo deputado Kelps, lá do Rio Grande do Norte, terminou a CPI dele, conseguiu aprovar uma CPI na Assembleia. Eu não consegui, porque a bancada governista aqui é gigante dentro da Casa de Tavares Baixo. A gente nunca conseguiu apresentar uma CPI, mas lá no Rio Grande do Norte eles conseguiram e indiciaram lá a governadora do seu estado e também o governador do estado da Bahia, o Rui Costa, do PT, que era o presidente, ou que era na época o presidente do consórcio. Hoje nós temos essa situação e queremos dentro em breve, inclusive, trazer o deputado Kelps aqui para ele apresentar o embasamento da CPI lá do RN. É importante também citar que nós começamos o ano com uma péssima notícia, com o aumento do IPVA. Gostaria que você falasse exatamente a respeito desse assunto e desse sentimento em contato com o cidadão alagoano com essa triste notícia, esse aumento do IPVA aqui em Alagoas. Nós estamos hoje vivendo uma realidade, em termos de arrecadação do Estado, nunca vista. Nós temos uma Secretaria da Fazenda que esmaga, esgana, esguela o empreendedor, os empresários, os investidores e tira do povo na sua essência. Apesar de termos passado por uma crise ou de estarmos enfrentando uma crise epidêmica, pandêmica, global e mundial, onde todos os governos do mundo tentam ajudar o seu cidadão a sobreviver por esse momento, inclusive financeiramente, em Alagoas nós temos o contrário. Nós temos um governador que mete a mão no bolso do cidadão, que retira o recurso, o dinheiro, no bolso do cidadão. E temos o IPVA, que pela legislação, o IPVA ele é atualizado com base na tabela FIPE, no crescimento do valor do automóvel. Sendo que por conta da pandemia, pela falta de equipamento, todo mundo sabe da explosão que deu o valor do automóvel, até porque eles não conseguem mais produzir, porque faltou chip vindo da China. Isso fez com que tanto o carro novo quanto o carro usado aumentasse demais o preço. O que foi que alguns governadores, como por exemplo o governador Romeu Zema de Minas Gerais fez, o governador do Mato Grosso do Sul fez? Ele congelou a tabela FIPE nos estados deles. Não deram aumento, porque eles sabiam que com esse aumento o IPVA iria estourar. Foi o que fez aqui o governador Renan Calheiros, junto com o secretário George Santoro. Ele dá uma ampliação, aumenta muito a margem da FIPE, e aumentou aí em torno de uma média de 30% do valor do IPVA. Agora, isso atingiu o motorista de aplicativo, isso atingiu o taxista, isso atingiu o transportador, isso atingiu até os trabalhadores que necessitam
do carro para sobreviver. Nós temos hoje um problema sério em Alagoas e o governador faz ouvidos boucos para esse aumento. Agora, a respeito ainda dos respiradores, deputado Davi Maia, como você tem buscado investigar ou não deixar cair em esquecimento essa situação que você citou sobre os respiradores, por exemplo? Na questão dos respiradores, o primeiro posicionamento nosso foi reunir deputados dos 9 estados do Nordeste, porque isso foi um desfalque, um roubo, que atingiu os 9 estados do Nordeste, do Piauí à Bahia. Conseguimos montar um grupo, a Comissão Parlamentar Interestadual, a primeira da história do Brasil, onde tivemos lá representantes de todos os estados. E começamos a fiscalizar, cada um dando a sua parcela de contribuição. Em todas as assembleias, os deputados levantavam informação e nos traziam. Isso embasou, inclusive, o processo da Polícia Federal. Isso embasou, inclusive, todo o processo que ocorre hoje no Superior Tribunal de Justiça. E não tenham dúvida, Viderlan, que esses governadores dos 9 estados do Nordeste, o estado, como eu costumo dizer, o consórcio comunista do Nordeste, eu não tenho dúvida que esses governadores irão pagar uma conta muito cara, irão ter que prestar conta na justiça. O primeiro é o governador Renan Filho, porque quando ele deixar de ser governador, ele vai ter que responder à Justiça Federal, porque o que ele tem feito, por enquanto, é prorrogar ou prolongar esse processo. Ele entrou na Justiça Estadual, o juiz disse que não era vara competente, mandou ele procurar a Justiça Federal, ao invés dele defender o estado de Alagoas e ir ao Superior Tribunal de Justiça, onde o processo está correndo, ele recorreu para o Tribunal de Justiça e esse processo está parado. Não tenho dúvida que o próximo governador terá até que, por medida de responsabilidade, responsabilizar o governador Renan Calheiros. Nós estamos acompanhando, seja aqui na apresentação do programa ou até mesmo nas reportagens que faço na rua pela emissora, uma certa insatisfação e uma enorme movimentação também do pessoal da reserva técnica, que tem esperado, né, muitas vezes esse chamamento, inclusive fazendo até acusações de promessas que o governo do estado fez e não cumpriu. Como o senhor tem acompanhado essa situação, deputado? Primeiro, o governador enganou especialmente os concursados do concurso das PMs de 2017, 2018, da Polícia Civil 2017. Ele engana e enrolou essas pessoas. Existem declarações públicas do governador, inclusive na campanha, mensagens do governador para as organizações desses concursos, pedindo que as pessoas fizessem camisas, que fossem a atos, que fossem a manifestação em apoio à eleição do governador Renan Calheiros. Essas pessoas foram ludibriadas. Depois, numa questão de marketing, o governador faz concursos com poucas vagas, sem cadastro de reserva, e isso gera despesa, tanto para quem estuda, porque tem que estar fazendo vários e vários concursos, tanto quanto para o próprio Estado. Porque em um concurso ele podia resolver o problema de vaga, por exemplo, da educação, ou da saúde, ou da Secretaria da Fazenda. Não, ele faz ali com poucas vagas, como o da educação, o da saúde agora, que teve 700 e poucas vagas, e a necessidade são de 5 mil. Sim. E como não tem cadastro de reserva, as pessoas estão sendo desclassificadas, mesmo com nota muito alta. E aí faz com que o governo tenha que fazer um outro concurso para ocupar. Nós vemos agora esse problema, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, onde ele fez para 17 vagas. Dos 17, 10 pessoas já foram embora. E ao invés de chamar agora o 18º, 19º, 20º, não, é necessário que faça um novo concurso, porque não existe o cadastro de reserva. E o que é que vai acontecer? O que é que a gente fez para tentar solucionar? Apresentamos o PL 719. Foi aprovado por unanimidade na Assembleia. Esse projeto ele prevê duas coisas. Primeiro, a obrigatoriedade para que todo concurso daqui para frente o governador tenha que ter cadastro de reserva. Ou esse governador ou o próximo que vier. Vai ser obrigado todo concurso ter o cadastro de reserva, de número igual ou superior ao número de vagas ofertadas. E a segunda, que essa era uma saída para essas pessoas que já prestaram o concurso, era que o governador ficava autorizado, nesse caso não obrigado, porque era uma lei de iniciativa do Legislativo, a que nesses concursos, nos concursos em vigência, ele pudesse chamar essas pessoas que prestaram, pudesse dar um número daí do cadastro de reserva. Infelizmente, o governador vetou essa parte da legislação e eu peço até aqui a contribuição de você, concurseiro, que participe dessa mobilização. Até no dia 15 nós já teremos uma mobilização na frente da Assembleia, cobre dos deputados e também aos meus amigos e companheiros deputados. A gente precisa derrubar o veto do PL 719 e respeitar os concurseiros de Alagoas. Nós temos um vídeo aí, exatamente, quando se usa o bom humor para poder fazer críticas ao governo. Nós vamos colocar exatamente essa situação
para o deputado Davi Maia também acompanhar e emitir o posicionamento dele a respeito desse assunto. Vamos ver. Deputado, essa situação que foi criada, claro, isso aí é um lado também do bom humor no aspecto dos jogos que nós lembrávamos na nossa infância, né? Mas o que mostra que é o retrato também em muitas das nossas estradas, né? As nossas rodovias estaduais que precisam dessa atenção. Gostaria que você falasse dessa ideia mesmo e das ações positivas também que você tem executado para poder tentar, pelo menos, dar a ideia do cidadão ser bem representado. A gente tem chamado a atenção, quem me segue nas redes sociais, Davi Maia Lima, pode colocar aí no Instagram que vocês vão ver, de situações como essa. Nós temos hoje um grande problema nas estradas de Alagoas e eu resolvi ir até as estradas. Começou na duplicação de Arapiraca, a duplicação que nunca foi nem inaugurada, que nem foi finalizada. Se você assistir a propaganda, quem não vai a Arapiraca, ou quem não tem o costume, quem mora aqui em Maceió, que não tem o costume de ir ao interior. Vou todos os fins de semana e sou testemunha. Aquele trecho ali da usina Porto Rico é um trecho que coloca a vida de qualquer um em risco. Muito mal sinalizado e que precisa da atenção e celeridade do poder público. Digo isso porque minha vida está em jogo. Com certeza. E todas as vezes quando eu vou para Arapiraca e quando volto e faço viagem noturna, ontem estava em Arapiraca, por exemplo, acompanhando o futebol. E quando volto, aquele momento é um momento de muita pressão mesmo, porque se o carro cai ali naquela ribanceira da usina Porto Rico, é vítima fatal na certa. E aquele trecho já tem 8 anos de obra, vai completar agora 8 anos de obra sem conclusão. Então, o governador anuncia que a duplicação de Arapiraca está pronta. E é interessante, também para você que é daqui de Maceió, que não conhece a estrada de Arapiraca, a estrada que vem de Arapiraca sentido Maceió tem 30 anos. E ela está lá intacta. Não tem buraco, não tem problema de drenagem, está sinalizada. A estrada nova, que é a duplicação da estrada, a que vai Maceió-Arapiraca, não tem ainda, quando ele começou a obra, tem 7 anos. Mas a estrada já está toda deteriorada, cheia de buracos. E aí foi quando a gente começou e apelidou, tivemos lá no ato de revolta até, eu indo para Arapiraca, e filmei o que a gente denominou de asfalto de farinha. E aí, quando a gente denunciou aquela questão da estrada de Arapiraca, as pessoas do estado começaram a mandar mensagem. Dizer, deputado, esse problema não é só de Arapiraca, aqui na minha cidade, eu sou de Quebrangulo. De Viçosa até Quebrangulo, é buraco em cima de buraco. E aí, para fazer o bom humor, a gente levou aí um taco de golfe, de brinquedo lá, e a gente fica brincando nas estradas. Isso funciona também como uma denúncia. A estrada de Quebrangulo, Viçosa, a estrada de Flecheira, São Luís do Quintune. A estrada de Itaquarana não é um campo de golfe mais não, ali é um campo minado, é o solo da lua. São crateras do tamanho desse estúdio. A estrada de Pindorama, São Sebastião, não tem 2 anos de inaugurada, a estrada está cheia de buraco. Então, são várias estradas hoje, pelo estado de Alagoas, que não têm condições de trafegabilidade. E se você olhar a propaganda do governo, o governador é claro em dizer que nós vivemos nas melhores estradas do país. Com certeza, como ele anda de helicóptero, ele não conhece a realidade das estradas. Eu, como não tenho esse privilégio, tenho que andar no meu carro e faço isso com muito gosto. Ando e conheço o estado de Alagoas. Está aí, ó, uma das estradas. Essa é a de Pindorama. Não tem 2 anos de inaugurar essa estrada, está assim. Olha para isso, soltando com a maior facilidade. Não tem 2 anos. Essa é a qualidade. Agora, o que é que a gente fez também? Além de mostrar e estar nessas evidências, nós estamos fazendo testes em laboratório da qualidade do asfalto. Eu posso adiantar aqui para você, até vai ser uma das pautas agora no retorno da Assembleia, foi utilizado menos de 40% do CBUQ necessário, que é o cimento asfáltico de petróleo. Foi utilizado 40% a menos do cimento necessário, do cimento de asfalto, do cimento de petróleo, que isso é feito com base no petróleo, para esse asfalto de Arapiraca. E por isso que a estrada está nesse sentido. É a qualidade. Essa aí é a estrada de São Sebastião a Penedo. Olha a estrada como está deteriorada. Olha o buraco, os tamanhos dos buracos que temos na estrada. É realmente uma situação e aí a gente brinca
jogando golfe nas nossas estradas, e aí um torneio Estrada e Farinha. Deputado Davi Maia, vamos falar do ICMS Verde. Qual a sua opinião? E gostaria também que você fizesse uma explanação a respeito dessa iniciativa. O ICMS Verde é uma promessa minha de campanha. É uma questão por ser de Quebrangulo, por conhecer a reserva biológica de Pedra Talhada, de saber que o município há anos vinha sofrendo por proteger. São mais de 4 mil hectares de terra que o município deixa de produzir, agricultura, pecuária ou qualquer outro nível de produção, para proteger o meio ambiente. E foi lá, inclusive, que eu me descobri um ambientalista, um defensor das causas ambientais. Trabalhei na ONG Nordeste, que inclusive tem a sua sede em Genebra, na Suíça, onde eu pude estagiar. Mas aí nós queríamos entregar aos municípios uma maneira dele proteger, um incentivo à proteção. E criamos o ICMS Verde, onde a gente contempla os municípios que têm área de proteção, como Quebrangulo, como Murici, os municípios que têm processo de coleta seletiva, que têm cooperativas e catadores de material reciclável prestando serviço, como é o caso de Maceió, um dos maiores projetos do país. Os municípios que mandam o seu resíduo para aterros sanitários regulares e licenciados. E também os municípios que têm o seu plano municipal de saneamento básico. Hoje, o ICMS Verde é uma realidade, premiado inclusive nacionalmente. Acabei de receber um prêmio da RAPS, em São Paulo. É um projeto que visa hoje de modelo para o Brasil todo e que já gera resultados. Por exemplo, quando a gente criou o ICMS Verde, apenas 12 municípios tinham planos de saneamento. Hoje já são 70. Apenas 8 municípios tinham algum projeto de coleta seletiva. Hoje já são mais de 20. Então a gente conseguiu resolver um problema, ou pelo menos minimizar um problema ambiental no estado de Alagoas, com uma legislação que não aumenta tributo, não aumenta imposto e não dá prejuízo a ninguém. Só quem ganha com isso são os municípios alagoanos e o meio ambiente. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação, muito valorosa. Teríamos outros assuntos também para colocar, mas como cidadão, eu não poderia deixar, antes de passar a palavra para as suas considerações finais, de pedir para que você continue trabalhando, fiscalizando e dando base para que a gente possa fazer avaliações e conclusões para um cenário que nós vamos ter que decidir daqui a pouco, nesse cenário eleitoral que se aproxima. E, principalmente, situações em que você trouxe à tona para a sociedade, como o caso da Secretaria de Saúde, que foi importantíssimo com a prática de servidores fantasmas. Cara, você trabalha o mês inteiro, você não alcança R$70 mil, e tinha servidores ganhando mais de R$70 mil sem dar um dia de serviço. Esse processo está sendo investigado e que acompanhe também essa investigação em cima do posto de alguns secretários que não podem esquecer o cidadão para pensar em campanha política nos seus cargos. Então, gostaria de deixá-lo à vontade. Muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado, Viderlan. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na TV Mar. Esse caso que você trouxe dos super salários, dos super servidores, médicos e secretário, inclusive, recebendo por 3 plantões num dia. É como se estivesse em 3 locais diferentes no mesmo dia e sem conseguir isso humanamente impossível, e receber no final do mês salários super valiosos. Também temos agora essa questão dos super secretários, né? Secretários que se transformaram em verdadeiro herói, que vive aí de helicóptero, rodando o estado e fazendo propaganda política, utilizando da máquina pública. Mas tudo isso nós iremos agora voltar para a Assembleia a partir do dia 15, para também trazer, temos muitas pautas, essa dos servidores dos super salários. Dentro, em breve, eu acho, nós já teremos uma grande repercussão, inclusive com devolução de recursos aos cofres públicos. Também teremos aí questões na Secretaria de Educação, na Secretaria de Comunicação, onde temos também uma caixa preta que precisa ser aberta, e essa envolve de perto o governador e o gabinete dele. Nós teremos questões também na Secretaria de Infraestrutura, no asfalto de Farinha. Tem muita coisa ainda para ser mostrada ainda esse ano, que é uma continuidade aí de investigações desses últimos 4 anos. E para finalizar, Viderlan, agradecer demais o espaço da TV Mar, deixar um abraço aqui também a toda a classe da enfermagem, às enfermeiras, aos técnicos e aos auxiliares de enfermagem e parteiras, porque nós conseguimos aprovar no final do ano passado ainda o piso salarial da enfermagem, que já é lei em Alagoas, e agora estaremos junto com o Conselho Regional de Enfermagem fiscalizando
o governo do estado, as prefeituras e os hospitais particulares e filantrópicos que ainda não pagaram o piso. Muito obrigado, um bom dia, abraço a todos. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Bar News com o deputado estadual Davi Maia. Essa entrevista na íntegra você acompanha também no portal Gazeta Web, no aplicativo TV Mar, e amanhã teremos um novo encontro às 8h30 da manhã com mais informações e trazendo, claro, a participação dos internautas e dos telespectadores no decorrer da nossa programação. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e uma ótima quinta-feira para você.